Bem pessoal, no vídeo de hoje vamos tentar responder a grande dúvida. Realmente é possível aprender japonês em 6 meses? Então chega a enrolação e vamos lá. Antes de analisarmos se esse tempo é suficiente ou não, temos que deixar claro uma coisa. O que é fluência? Fluência, segundo o dicionário, é uma característica daquilo que possui fluidez ou espontaneidade. E quando aplicamos isso no japonês, na maioria das vezes, estamos falando sobre conseguir entender o japonês falado e conseguir falar em japonês. Outra coisa que você deve ter claro na sua cabeça é que desenvolver a fluência depende de muitas questões. E a principal é, você quer ser fluente em que exatamente? Quer ser fluente para entender animes em japonês? Quer ser fluente para fazer uma faculdade ou conseguir um emprego no Japão? Ser fluente para se virar no dia a dia do Japão? Cada meta dessa exige um nível de tempo e um nível de esforço completamente diferente. Por isso não dá para determinar o tempo exato que você vai precisar estudar para chegar na fluência. Já que no final, ser fluente depende basicamente de duas coisas: ter um vocabulário grande, ou seja, saber muitas palavras, e ter muito contato com o japonês nativo. Na questão de vocabulário, a gente pode determinar um número específico de palavras que a gente pode aprender a cada dia. Por isso eu vou fazer algumas simulações aqui para a gente alcançar alguns objetivos aí que eu citei. A primeira meta que eu mostrei, esse seu objetivo é consumir conteúdo em japonês como animes e jogos. Além das questões que eu já falei, o tempo que você vai precisar para aprender isso vai depender quase exclusivamente do gênero que você pegar para consumir. É muito mais fácil você aprender e ficar fluente em entender animes Slice of Life, né, que são coisas do cotidiano, do que conseguir entender tudo de um anime sobre magia com coisas filosóficas. Esses dois exemplos são quase o oposto um do outro, já que o grau de dificuldade é totalmente diferente. E tenha em mente o que eu vou falar aqui é apenas uma estimativa. Primeiro, se o seu objetivo é esse, você precisa aprender as 2.000 palavras mais básicas. E para isso, você pode fazer algum curso básico de japonês por aí e complementar com os livros de vocabulário do N5 e do N4. E para memorizar essa quantidade de palavras, eu recomendo que você utilize o Anki. É um programa muito útil que aqui no canal tem um vídeo completo explicando como utilizar ele. Agora que você sabe sua meta principal, é necessário que você determine quantas palavras você vai estudar por dia. E existem 3 abordagens que você pode utilizar. Uma mais leve, onde você aprende 5 palavras por dia. Uma que é de dificuldade média, estudando 10 palavras por dia. Essa aqui é o que eu recomendo. E uma abordagem mais intensa, que é estudando 15 palavras por dia. Seguindo essa ordem, você vai gastar 20 minutos por dia, 40 minutos ou 60 minutos. Determinando o quanto você vai estudar, você vai conseguir calcular mais ou menos o tempo que você vai precisar para chegar nas 2.000 palavras. Agora, tendo essa base fundamental, a gente pode focar na questão aí dos conteúdos em japonês. E a partir daqui, a gente vai estar utilizando o que muitos chamam de mineração de sentenças, que é pegar uma frase do japonês nativo e colocar no Anki e a gente aprende as palavras dessa frase. E para isso eu recomendo você focar apenas numa temática, ou de anime, ou de jogo, ou seja lá do que você estiver vendo. Temática seria algo como medieval, de samurai, futurístico e assim por diante. Focando numa temática específica, você vai conseguir identificar quais palavras são importantes naquele contexto, ou quais palavras não são. Por exemplo, se você estiver vendo um anime sobre coisas medievais, e por acaso, falaram de coisas de eletrônica, você pode simplesmente ignorar aquilo, que pode ser algo que é exclusivo daquele anime. Pode parecer uma coisa um pouco difícil, mas tendo essa base de 2.000 palavras, você já consegue fazer essa distinção de palavras importantes e palavras não importantes para você. Focando num tipo de vocabulário que vai ser mais útil para você, o resultado que você quer vai chegar mais rápido. E aqui não tem um número certo de palavras que você vai precisar, mas provavelmente lá para 6.000 palavras que você extrair dos conteúdos, você vai estar fluente no tipo de mídia que você focar. E lembrando novamente, esse número de palavras não é fixo. Quando você sentir que você já está dominando uma temática, passe para outra.
E você vai perceber que quando você fizer essa transição, vai ter muitas palavras que você já conhece e por isso vai ser mais fácil de dominar a nova temática. E pulando de temática em temática, você vai perceber que as coisas vão ficar cada vez mais fáceis. Se você estudar dessa forma que eu estou te passando, em mais ou menos 5 anos você deve estar dominando uma grande pastela da mídia que você escolheu. E não é 5 anos de qualquer jeito, são 5 anos bem feito, estudando quase todo dia e estudando da forma correta. E como aprender japonês não é apenas aprender um grande vocabulário, você também precisa fazer input nativo. Se o seu foco é entender japonês falado, você tem que ver vídeos em japonês sem legenda, né? Isso vai acelerar a sua compreensão, né? Vendo um conteúdo ali que o nativo também tem contato. E se o seu foco é aprender leitura, eu recomendo fortemente que você também tenha contato com vídeos em japonês. Só que dessa vez a legenda está permitida, mas é a legenda em japonês, tá bom? E como vai funcionar essa questão do input? Independente de quantas palavras você escolheu para estudar todos os dias lá no Anki, eu recomendo que você comece assistindo pelo menos 20 minutos de japonês nativo todos os dias. É muito importante que você faça esse estudo para o seu cérebro fazer a ligação com o vocabulário que você estudou com o conteúdo no mundo real. É muito importante a gente juntar esses dois. E se você quiser entender a parte teórica sobre isso, eu tenho um vídeo aqui chamado Como Aprender Japonês que explica mais um pouquinho sobre isso. Mas é isso. Comece com 20 minutos diários e avance até chegar a 60 minutos, tá bom? Não é assistir tentando captar cada palavrinha, captar tudo que está acontecendo ali. É assistir e tentar entender a mensagem do que está acontecendo ali. E o tipo de conteúdo que eu mais recomendo é anime, é claro, né? E vídeos no YouTube que tem aquelas VTubers, né? Jogando jogos e tudo mais. Eu acho que esses dois são o material ideal para você fazer isso. Fazer isso com frequência dá um trabalhinho, mas lembre-se, se dá resultado, isso é o que importa. Agora, se o seu objetivo é algo como trabalho ou estudo, você tem que mirar, no mínimo, aprender 5.000 palavras. Se a gente analisar só a quantidade, é um pouquinho a menos do que da meta anterior, mas é um pouquinho mais difícil, porque a gente vai ter que saber escrever bem e também a ler bem em japonês. Então tenha em mente que se o objetivo é trabalho ou estudo, a parte da leitura é fundamental e você precisa focar bastante do seu tempo nisso. Agora na questão de tempo, né? Se a gente aumentar o número para 10 palavras, né, que seria ali o médio, 5.000 palavras vão levar 500 dias. E não é exatamente 500 dias, você sabe, né? Porque a palavra que a gente aprender no último dia, né, não vai estar exatamente fixada na nossa mente. Então é 500 dias e um pouquinho, né? Outra coisa a se considerar é que a gente tem que focar, né, bastante dos nossos estudos na leitura. Então vamos adicionar mais 300 dias nesse 500 dias e no total vai dar 800 dias. 800 dias é mais ou menos 2 anos. São 2 anos ali estudando 40 minutos por dia com o Anki, né? Cara, e são 40 minutos no foco. Não é 40 minutos na distração, não. Porque se você ficar fazendo o Anki sem prestar atenção, você vai perceber que vai levar bem mais do que 40 minutos, né? E nesse tipo de objetivo, eu recomendo que você aprenda toda a gramática e todas as palavras que você encontrar em níveis de preparatório do nível N2. Isso porque muitas palavras que a gente vê lá encaixam exatamente nessa meta aqui que a gente está tendo, né? Que é estudar ou trabalhar no Japão. Além disso, o nível N2 é o nível mínimo de japonês que é exigido dos estrangeiros quando eles vão estudar ou trabalhar no Japão. E a última coisa que eu tenho que falar sobre essa meta é na questão do input, né? Se você for pegar algo, tente pegar coisas que falam sobre ou estudo ou faculdade, né? Mas se você tiver em dúvida ou tiver difícil para encontrar animes nessa temática, eu recomendo que você vá atrás de anime Slice of Life, né? Que são coisas aí do dia a dia. Então fica aí mais de boa para você conseguir desenvolver uma comunicação aí fluente pro dia a dia também. Agora vamos falar da última meta, que é a meta mais fácil, né? Que é utilizar japonês para se comunicar no dia a dia.
E para isso é necessário que você saiba bem 3.000 palavras. Com esse número você consegue englobar a maioria dos assuntos do cotidiano, como comida, transporte, saúde e coisas assim, né? E aprendendo 5 palavras por dia com o Anki, você consegue chegar nisso em 600 dias. E eu adicionaria aí mais 150 dias para você fixar bem tudo na sua mente. Então, ao todo, levaria 2 anos, né? Um ritmo aí tranquilo. Bem, pessoal, e é isso. Como você pode ver, em nenhum dos casos a gente consegue aprender japonês em 6 meses. Até mesmo se você estudar ali 15 palavras por dia, em 6 meses só dariam 2.700, né? E ainda você precisaria de um tempo para fixar aí na sua mente, então não daria para você ficar fluente de jeito nenhum nesse tempo. E ao menos que sua vida dependa disso, eu não recomendo que você tente aprender japonês em 6 meses. Além do mais que esse tempo não dá para garantir nem de perto que você vai ficar fluente. E olha que nesse vídeo eu nem abordei a questão da comunicação, né? Isso porque eu acredito que quando você consegue entender de forma fluente, a comunicação vai ficar muito mais fácil de aprender e vai ser praticamente automática. E por fim, a fluência é algo que acontece naturalmente, não tem como você forçar isso num espaço de tempo, né? Se você tentar algo assim, vai acabar só se estressando e provavelmente vai diminuir a sua motivação. Mas se você quer uma dica boa para finalizar esse vídeo, determine o quanto você quer estudar por dia ou por semana e execute isso. Estude ali no máximo que você pode e nada além disso. E se você quiser fazer um bem para você mesmo, comece a estudar japonês agora. O seu eu do futuro vai agradecer demais. Bem, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que eu tenha dito algo que tenha te ajudado. E te vejo no próximo vídeo. Fui!